Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez ao meu canal, Ensinamentos para a Vida. A gente está começando um mês aqui agora, né, dia 2 de novembro, e a gente não podia deixar de trazer um vídeo como esse aqui que é muito importante. Final de ano aí muitas pessoas estão querendo mudar, estão querendo sair da casa dos pais, querem sair da casa dos avós, dos tios, enfim, de qualquer pessoa. E esse vídeo aqui é providencial para você que tem essa ambição. No vídeo de hoje aqui a gente vai estar conversando um pouquinho a respeito do que você tem que comprar, né, na hora de você fazer essa mudança, mudar de casa. E são muitos itens que você precisa comprar, mas assim, a gente precisa também ponderar os gastos, porque senão você acaba comprando o que não deve, e é muito importante você assistir esse vídeo aqui até o final, porque ele vai estar bem completo para você. Inclusive, eu separei aqui alguns pontos importantes, tá, como está aparecendo na tela de vocês agora, que eu acho que são providenciais para quem quer uma mudança de vida constante. E nesse caso aqui eu separei 5 pontos principais que a gente vai discutindo ao longo do vídeo. Mas não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e também não esquece de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, beleza? Então bora pro vídeo. Para a gente começar aqui então, eu queria falar primeiramente de casa. Mas, Wendel, o que você está querendo dizer com casa? Quando a gente fala de comprar ou alugar uma casa, a gente precisa ter discernimento para não dar passos maiores do que as nossas pernas. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o que compensa mais para mim? Vale a pena eu ter um gasto com financiamento para comprar um imóvel ou vale a pena eu pagar aluguel? Isso é muito importante. No meu caso hoje, eu faço o pagamento de aluguel, eu não vejo como vantagem, na minha opinião, comprar uma casa nesse momento, principalmente porque a taxa Selic está altíssima. Então é muito importante que vocês olhem exatamente essas coisas antes de fazer os empréstimos, fazer os financiamentos. Como eu falei para vocês, hoje eu pago aluguel. Estou pagando aí, como vocês viram na planilha anterior, eu pago R$800 praticamente aí só de aluguel, mais R$185 de condomínio. No entanto, hoje eu tenho um conforto muito bom, porque é um apartamento pequeno, na minha opinião, mas que me é aconchegante. Além disso também, por ser em condomínio, eu tenho a questão da segurança. Então, no meu caso, eu paguei um valor relativamente moderado, não foi um valor nem tão baixo e nem tão alto, na minha opinião, e eu tenho essas duas coisas, tanto o conforto quanto a segurança. Além disso, a localização na qual eu me encontro hoje é uma localização que fica muito próxima ao meu serviço. Apesar de, nesse momento, eu estar trabalhando em home office, eu vou começar, sim, a partir do mês que vem agora, desse mês agora de novembro, a trabalhar no presencial também. Então, consequentemente, estar próximo ao meu trabalho vai ser um benefício muito grande. E são exatamente essas coisas que vocês precisam pensar antes de fazer o aluguel ou comprar um imóvel. No caso do imóvel em si, quando você vai comprar, é muito mais importante, inclusive, vocês analisarem muito bem isso, porque quando você compra, não tem volta. Depois que você assina um contrato ali com a Caixa, né, se você for comprar pelo Minha Casa Minha Vida, ou seja lá onde for, vocês vão ter um contrato de basicamente 35 anos. Ah, mas eu posso amortizar, eu posso acelerar esse processo. Tudo bem, mas você ainda vai ter muitos anos pela frente para pagar esse imóvel. No caso do aluguel é um pouco mais fácil porque você geralmente faz contratos de 6 meses, 1 ano, às vezes nem tem contrato de aluguel, o que facilita inclusive a questão da locomoção, caso você precise ficar mais próximo ou se afastar um pouquinho do local que você está no momento. Depois disso, eu já trouxe para a gente aqui uma questão que é muito importante, que a gente vai entrar justamente na parte da cozinha, que eu considero hoje a parte mais importante da casa. Mas, Wendel, por que essa parte é mais importante? Porque quando a gente fala de casa, a geladeira é o que move a casa. A geladeira, por exemplo, é o que vai sustentar a sua vida dentro da sua casa. Então, você vai ter ali dentro fruta, você vai ter carne, você vai ter leite, você vai ter um iogurte, você vai ter qualquer besteira que você comprar. Então, assim, tudo que você realmente precisa de essencial não sobrevive sem uma geladeira. Mas aí entra um ponto muito importante: comprar uma geladeira cara ou comprar uma geladeira mais simples, mas que faz o mesmo trabalho dessa mais cara. E pessoal, é só pensar um pouquinho também. Se nesse momento você está mudando de casa e você não tem móveis nenhum para levar, o que vai acontecer? Consequentemente, você vai precisar ter um gasto muito maior com a relação dos móveis. Então você vai precisar comprar cama, você vai precisar comprar geladeira, você vai precisar comprar um fogão, provavelmente, você vai precisar comprar prato, colher, tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Então o que acontece? Quando você está começando a sua vida, você precisa sim comprar coisas novas, porque é muito interessante na minha opinião,
mas sempre pensando também na economia. Não exagere sem necessidade. No meu caso, por exemplo, eu comprei uma geladeira que custou mais ou menos R$ 3.000, R$ 3.100, se eu não me engano, mas é uma geladeira nova, uma geladeira com muita tecnologia também, tá? Que inclusive é importante vocês se atentarem quando a gente vai fazer compras de geladeiras. Por exemplo, uma geladeira que seja frost free. Mas, Wendel, o que é uma geladeira frost free? Geladeira frost free significa que a geladeira não vai congelar aquela parte do congelador. Muitos de vocês já devem ter visto aí na casa de vocês, na casa dos avós de vocês, que muitas geladeiras antigamente, elas ficavam completamente congeladas ali no congelador. Por quê? Porque as geladeiras antigas, elas não tinham a tecnologia frost free que fazia esse degelo automaticamente. Nos dias atuais, a gente não precisa mais fazer isso manualmente. A geladeira já faz automaticamente. Isso é muito bom. Então, se você for procurar uma geladeira, não compre sem a tecnologia frost free. Algo que provavelmente hoje você nem encontra mais se não tiver isso aí. Uma outra coisa muito importante também é que vocês procurem as geladeiras que tenham a tecnologia inverter. Mas, Wendel, o que é a tecnologia inverter? A tecnologia inverter, ela vai justamente diminuir o custo, né, de energia no final do mês. Se você for fazer essa comparação no final do mês, você vai ver que você vai economizar 20, 30 reais, às vezes até mais, dependendo, como eu falei, da diferença que era uma geladeira para outra. Principalmente se a sua geladeira for aquelas geladeiras muito antigas. As geladeiras de hoje é muito difícil passar de 50 kW, mas as geladeiras antigas elas gastavam muito mais. Então quem ainda tem essas geladeiras antigas, com certeza tem um consumo muito mais alto. E é muito importante vocês pesquisarem os preços antes de saírem para comprar, seja na internet, seja pessoalmente, não importa. Façam sempre uma pesquisa antes, tá? Justamente entra nesse ponto aqui, ó, do planejamento financeiro. Então vai comprar alguma coisa, então não vai lá só uma vez e compra a primeira geladeira que aparecer. Faz uma pesquisa, anota os preços, verifica se tem algum desconto à vista, verifica se tem como dividir sem juros, e tudo isso já entra também nesse ponto aqui, na primeira dica que eu sempre falo para vocês: taxa de juros e desconto à vista. Tem desconto à vista? Então vamos analisar e verificar se compensa. Ah, não compensa. Tem como dividir sem juros? Tem. Então, divida sem juros, que é mais interessante para você também. E claro, não é pegar esse dinheiro que você não vai comprar à vista e gastar, não. Lembra que você contraiu uma dívida. Então, a partir do momento que você contrai uma dívida, você precisa ter dinheiro para pagar. O dinheiro que você não gastou à vista, você vai guardar e investir. Então, isso é muito importante também. Outra questão que vai cair justamente nessa parte da compra é comprar novo ou usado. Particularmente, eu prefiro comprar sempre coisas novas. Eu não gosto de ficar comprando coisa usada. Muitas pessoas me recomendaram, meus pais, amigos também que eu tenho aqui em Belo Horizonte, recomendaram ir atrás de coisas usadas, mas eu particularmente não gosto. Agradeço pela indicação, mas eu tenho isso comigo. Seja livro, seja qualquer coisa. Eu só gosto de ter coisas novas, isso é uma coisa minha. Mas se você não tem problema com isso, quer comprar coisas mais baratas, é aconselhável também, principalmente nesse momento que você está sem muito dinheiro. E agora eu queria entrar numa parte também aqui que é muito importante, que é a questão da cozinha ainda. Só que agora a gente vai entrar na parte do fogão. O fogão, gente, é uma coisa muito útil dentro de casa, não dá para viver sem. No entanto, essa fala de não dar para viver sem não é totalmente verdade. Por quê? Eu estou aqui em Belo Horizonte faz 4 meses e eu não tenho fogão. A única coisa que eu utilizo hoje é uma air fryer e também uma panela elétrica. É muito parecida com essa daqui, mas não é exatamente essa daqui, tá? Então, quando você fala, por exemplo, em comprar fogão, você tem que analisar a questão de preço, questão de necessidade, questão de espaço, porque, por exemplo, esse fogão aqui, ele vai ocupar muito espaço que uma panela elétrica não cabe. Só para você ter uma noção, a panela elétrica cabe em cima do balcão. Já o fogão, ele vai ocupar uma boa parte ali do espaço da cozinha e ainda assim vai ser um espaço inutilizado. Você fala assim, mas Wendel, esse fogão aqui ele também já vem com forno embutido. Aí eu te pergunto, quantas vezes na vida você usou o forno do fogão para fazer qualquer coisa? Pensou? Pois é. Então, assim, é muito complicado vocês ficarem também dando desculpas para comprar coisas desnecessárias. Pensem muito nisso também. Então, no meu caso hoje, a minha maior indicação para vocês seria uma panela elétrica. Tanto pelo custo-benefício, porque ela é muito mais barata. Ela vai ser quase 1/4, 1/5 do valor de um fogão como esse daqui. E vai ser praticamente a metade ou até 1/3 do valor de um cooktop. Porque o cooktop, além de você ter que comprar essa parte de cima aqui do fogão em si, você também vai ter que comprar um balcão, um armáriozinho para colocar essa bandeja aqui em cima. Então, além disso, você tem um custo adicional. E outra coisa,
tanto o cooktop quanto esse fogão tradicional, eles vão ter a necessidade do gás, seja encanado ou seja no botijão, coisa que eu já não gosto também. Então a panela elétrica ela facilita bastante. Mas é claro, gente, isso aqui é muito uma questão pessoal, porque se você é uma pessoa que cozinha muito, precisa de um fogão, aí sim faz sentido você ter um fogão ou cooktop ou desse aqui. Caso contrário, dá sim para sobreviver tranquilamente com uma panela elétrica e um air fryer. Tranquilo. Só uma dica bônus também para vocês, se você tiver em dúvida entre comprar um grill, aqueles grills que parecem uma churrasqueira, uma sanduicheira, e um air fryer, não compre grill, porque aquilo só dá dor de cabeça, é um saco para limpar. E a air fryer vai poder fazer muito mais coisa. A air fryer ela cozinha muito mais rápido, muito mais fácil. Vai ter um consumo um pouco maior de energia, mas na minha opinião vale a pena pela praticidade que a air fryer proporciona. E a outra parte aqui da cozinha também que eu queria trazer para vocês é justamente uma parte que eu gosto muito, que são os pratos e os talheres. Eu sou apaixonado em prato branco como esse daqui. Então, quando eu fui comprar os meus pratos, eu não comprei aqueles pratos mais baratos, que são aqueles transparentes, aqueles pratos amarelados, que geralmente tem na casa da nossa mãe, das nossas avós, das nossas tias, enfim. Eu comprei um prato que eu sempre quis comprar de verdade. É um prato bonito, é um prato que eu gosto de ver toda vez que eu vou comer, me dá prazer em ver aquele prato lá. Então, quando vocês forem fazer as compras de vocês, levem isso em consideração também, mas sempre com cautela. Não deixa o ego de vocês ali, o desejo de vocês, sobressair em relação à necessidade. Um prato desse é bonito, mas geralmente ele é um pouquinho mais caro. Mas também não é aquela coisa absurda, tipo, um prato é R$200. Não, o prato que eu comprei, se eu não me engano, foi R$20. Então, assim, é uma coisa que eu acho bonito, que eu gosto e que não é tão caro. O mesmo vale para a questão dos talheres, tanto que eu até coloquei aqui um conjunto mais luxuoso, né, de talheres que você não tem necessidade nenhuma de comprar. Tanto que para mim eu acho feio talheres dessa forma aqui, dourados, eu acho horroroso isso aqui e prefiro muito mais talheres como esse. E são indispensáveis. Não acho que você vai precisar comprar 20 talheres, 10 pratos, mas é importante ter pelo menos um ou dois de cada. 2 pratos, 2 facas, 2 garfos, 2 colheres. Copo é uma coisa que também é dispensável, principalmente copo de vidro. Você pode comprar aí, por exemplo, copos descartáveis. Eu considero muito úteis. Inclusive, eu só utilizo na minha casa hoje copos descartáveis. Eu já pensei em comprar copos de vidro, mas eu não vou usar. Então, assim, para mim seria um gasto desnecessário. Eu prefiro comprar copos descartáveis que são mais tranquilos, mais fáceis de manusear e são baratos também. Tem copo descartável por aí que você vai pagar R$3, R$4 em 100 unidades. Então dá para você passar aí 1 mês, 2 meses se brincar, dependendo da quantidade que você utilizar. E ainda se você reutilizar os copos, você ainda vai prolongar ainda mais essa vida útil dele. Então, nessa parte aqui, eu acho que vocês podem gastar um pouquinho mais de dinheiro, mas são itens essenciais também, porque você vai precisar comer, não tem como comer com a mão, você não vai ficar igual o Homem das Cavernas aí, e muito menos sem prato. Você vai ficar com a comida na mão? Não tem como. Então, prato também é muito importante, são itens essenciais. E agora, pessoal, a gente chegou aqui numa parte também que é providencial numa casa. Depois da geladeira, a cama, para mim, é o item mais indispensável de uma casa. Por quê? Quando a gente fala de cama, a gente fala de conforto, a gente fala de descanso. E quando você não tem um sono adequado, consequentemente a sua vida como um todo começa a desmoronar. Então, se você hoje dorme 2, 3 horas por dia, se você não tem um sono adequado de pelo menos 5 horas, 6 horas, não estou falando de 8 horas não, estou falando de 5, 6 horas, que para mim é o ideal, você consequentemente vai estar começando a sofrer as consequências desse cansaço físico que vai passar para sua mente também. E isso é muito importante. Então a cama, quando vocês forem comprar, analisem muito bem. A cama de solteiro, ela é mais barata, eu concordo. No entanto, ela não oferece o conforto de uma cama de casal. Então, quando vocês forem comprar cama, não pensem só no preço, porque tem muitas camas aí que você vai pagar R$800, R$700, coisa muito barata. Só que o conforto você não vai ter, esse espaço, por exemplo, se você tiver uma namorada, se você tiver, sei lá, um dia você encontrar uma pessoa aí e quiser trazer para sua casa, você não vai poder. Então pensa nisso também, tem que pensar no longo prazo. Mas, principalmente, pense em você. A questão da cama é o seu conforto, é a sua casa. Lembra que a maioria das pessoas passa mais de 10 horas por dia dormindo. Aí você imagina, ficar mais de 10 horas dormindo numa cama que você não gosta, que você acha desconfortável e que você jogou o seu dinheiro fora. Porque a partir do momento que você compra isso aqui, ou você vai ter que doar para alguém, ou jogar no lixo, ou usar. Então, nesse caso, a cama eu acho indispensável vocês terem um pouquinho mais de dinheiro ali para guardar, para poder comprar uma cama melhor e com mais qualidade. Isso é muito importante.
Então, galera, nesse vídeo aqui eu quis trazer algumas coisas para vocês, algumas partes mais importantes aqui da casa. Eu vou fazer outros vídeos em relação a móveis que eu considero essenciais. Essa aqui foi a primeira parte, porque não tem como a gente abarcar tudo em um vídeo só, porque são muitas coisas. Inclusive, a gente vai falar nos próximos vídeos, por exemplo, de lixeira, vamos falar de pano de prato, pano de chão, que são muito importantes também, bucha, enfim, vários utensílios que você precisa ter na sua casa, que as pessoas não anotam na hora de sair de casa. Eu cheguei aqui, eu até sofri um pouquinho nesse sentido, porque eu não tinha essa orientação. Aí eu tive que ir pegando as coisas, indo no mercado, pesquisando, coisas da vida. É importante? Sim. Faz você crescer? Faz, mas é muito mais legal quando você já tem uma noção do que você precisa, como esse vídeo aqui trouxe para vocês. Então, a única coisa, como sempre, eu vou pedir para vocês aqui é o seguinte: se você gostou desse vídeo, se inscreve, não esquece de ativar o sininho de notificações e, principalmente, compartilhar esse vídeo, gente. O canal está crescendo, eu preciso do apoio de vocês. É muito importante que vocês, além de assistirem os vídeos, compartilhem para aquelas pessoas que vocês acham que vão também se interessar por esse conteúdo. Não adianta compartilhar, por exemplo, um amigo que não vai assistir. Compartilha para uma pessoa que você realmente acha que precisa ver esse vídeo, que vai mudar a vida dela, beleza? Esse canal aqui é para você, é para todo mundo. Então peço a colaboração de vocês, beleza? Então espero vocês no próximo vídeo e um abraço.